Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, né? Acho que vai seguir fazendo o recap da PTPL. Dessa vez, eu venho trazendo aqui outro convidado ilustríssimo, o manager do atual Sol Galeus, né? O time do Sol Galeus da PTPL, o Minateps. Uma salva de palmas aí para o Minateps. Hello, o user que talvez deve ter estado banido de acordo com alguns usuários. Né? Um prazer fazer parte. Não, o prazer é todo nosso aqui. E dessa vez também temos a participação de Tony. Ele veio aqui. Boa noite, gente. Não pude participar do primeiro vídeo, mas nesse eu vou conseguir, né? E seja bem-vindo, Minateps. É um prazer ter você aqui no canal. E dessa vez vai ser a Week 2, né? Como a Flower disse. E nada mais justo do que abrir a primeira Week, né? Com um replay do convidado titular, Minateps. Esse jogo aqui foi jogado pelo Sol Galhos, né? E foi um jogo de Scarlet Violet ou. Então, diz aí, Minateps, se você tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre esse jogo no preview, ou se você prefere falar mais sobre ele quando ele acontece? O que eu tenho a dizer sobre esse jogo é que eu quis tanto chocar esse game. Não é que eu quis, mas eu tenho. Nossa senhora, eu quase choquei esse game de graça. Tem um jogo grande, mas deu certo no final do. O importante é dar certo, né? No final é isso aí. No preview a gente vê aqui duas faces aí do Book Office, né, da Scarlet Violet. Um com Hitra e Primarina V, e o outro com um Pokémon que tá aí nessa trend recente, que é até o Cresselia, né? Todo mundo misteriosamente começou a usar bastante a Cresselia depois de alguns torneios, e parece que é um Pokémon que tá aí pra cá, né? Embora tem gente que diz que não. Um Pokémon que teve bastante destaque na última World Cup, né? Exatamente. Justamente após esse torneio que o pessoal começou a usar bastante. E aí, vamos estar comentando aqui, né? Da Play. A gente tem aqui essa luz da Primarina. Minateps, você pode explicar o porquê da luz da Primarina aqui nesse jogo? Bom, a gente tem uma dificuldade comunicativa. Eu teorizo que a Primarina aqui ela parecia sólida contra tudo. Pra falar a verdade, ela não tem nenhuma situação muito ruim, porque no pior dos casos ela só pode trocar de graça e ela não deixa as coisas importantes tipo Kyurem, Landorus clicarem assim gratuitamente. A gente vê um Exato. Stuff Rocks. Hitra em Primarina parece ser bem forte nessa NU, né? Exatamente. O Kyurem mostra tomando dano de Rocks, ou seja, ele já vai demonstrando que ele pode ser um Loaded Dice. Aí, o Dragon Dance. O Dragon Dance que indica aí o Loaded Dice, indica talvez até um outro possível item, né? Né? Como ele ficou Shadow Cloud, tudo que indica que era Dragon Dance Loaded Dice, né? Com o Scale Shot. Mas nunca vai se saber ao certo. A gente vê aqui os Amazentas usando Substitute. Eu não creio que esses Amazentas seja Stone Age, então eu não acho que ele vai ter como ameaçar diretamente os Zapdos aqui. Que como ele é Substitute, eu não sei se os Amazentas costumam rodar Substitute com Roar, mas tudo indica que é isso aí ou similar, né? Com Body Press Crunch. Mas o quarto move não parece ser um Stone Age para ameaçar diretamente os Zapdos. E aí os Zapdos acabam ganhando dele 1v1. Nessa situação aqui a gente tem uma situação muito favorável para o Minateps, porque não tem nada que exatamente vai trocar no Hitra. E o Hitra é meio gratuito aqui, né? Sim. Sempre vai entrar diretamente contra o Cinderace. E justamente ele vem pegando a kill.
Então é um jogo bem... Tá sendo um jogo bem dominante por parte do Minateves. Ele tá numa vantagem significativa aqui. Aqui ele acabou sacando o Hitran para entrar de maneira mais clean com a Primarina. O Tera Steel não aguenta o Iron Head, é uma coisa importante. Aqui o jogo já ficou estranho. Porque o Tera Steel... A calculadora talvez tenha dado um engano ali, né? Teve um engano de cálculo, mas essas coisas acontecem. O que importa agora é que o Gambit está assim em balão. O que significa que o Tusk ele vai ameaçar ambos o Cinderace e o Gambit. E também o Gambit demonstra ser Smackdown no final, né? Aí já... Nesse caso não tem muito o que fazer. O Smackdown ele vai sempre causar muito dano com o Headlong Rush logo em seguida. Matchup muito favorável pro Minateves. Sim. E foi... Por mais que o Minateves tenha tido alguns deslizes ali, ele conseguiu um jogo tranquilo, né? Sim. O Hitran não conseguia entrar tão fácil. O Hitran não tinha uma entrada tão fácil, mas se ele entrava, ele causava uma boa pressão também. Principalmente por o oponente não ter nenhum slitinho sólido contra ele. Exatamente. Pelo Gambit que... Pelo visto o Gambit era rápido, ele era Jones, porque ele passou o Hitran ali, né? Eu creio que só tem essa situação. Já Marcus e a gente se pegou bastante tempo. Mas enfim, fiquei com medo da Magma, que provavelmente era seu melhor play. Mas eu porque, tipo, geralmente os Gambits extremadamente eles não esperavam nada. Então eu dei taunt pra ele tentar impedir o seu touch, mas acabou que com ele era dele dos problemas. O play da Terceira Primarina foi um grande golpe, mas que ainda dava pra salvar a cara do Revive no backpost. Mesmo você não ter calculado o dano de Iron Head da Primarina. Se eu tivesse calculado, a melhor coisa era só ter o Revive, eu poderia manter a Primarina salva pro range dele, que ajudaria também a que, enfim, é um bom range dele. Mas de resto, então tudo bem. Pois é. Era um jogo que tinha bastante leniência, então acabou que perdeu o Tera e a Primarina nem foi tão importante no final. Eu acho que aquela maneira de usar o Kyurem talvez tenha sido um pouco equivocada, mas eu não vou saber dizer ao certo, porque eu não sou muito experiente em Scarlet Violet, o Overusage, mas eu acho que o Kyurem poderia ter sido melhor posicionado. Eu não sou muito fã de Kyurem Dragon Lance. Porque, mas segundo como tinha o Hitran, talvez ele tenha pensado que não ia ter muitas oportunidades. Porque com o Shadowfall talvez fosse algo tipo Dragon Dance, Scale Shot, Ice Cold Spear e Shadowfall, alguma coisa assim. E aí não vai ter tanta leniência contra a Hitran. Mas interessante esse jogo. Essa aí foi a vitória do Solgalhos. E logo em seguida a gente vai mostrar a vitória do time oposto. O time tava brigando com os Solgalhos aqui, né? Que eu já esqueci qual era, infelizmente. Mas é do jogador Ari, que ele jogou contra o Ed Sasori no formato de Hydro Cup. Mais um jogo aqui do Ed Sasori que a gente vai estar trazendo no canal. E esse preview aqui eu acho extremamente interessante. A gente tem Koffing. Koffing é um Pokémon que antigamente ele tinha mais presença no Hydro Cup, mas hoje em Scarlet Violet eu raramente vejo ele sendo usado, por mais que ele tenha viabilidade, né? Claro. E ali do outro lado a gente tem um Pokémon extremamente forte que é o Wingull, né? Sempre importante ter replay de Wingull, especialmente quando não existe aqui no time do Ryan um switch para Wingull, assim, propriamente dito. Meio que tudo toma bastante dano de Surf, tudo toma bastante dano de Hurricane também, com exceção do Electric. Então acaba sendo uma situação muito... um Pokémon que serve muito pra pressionar ali. Aqui a gente vem com o lead Vullaby, o Fake Out para escaltar o set do Vullaby.
Esse aí demonstra ser o Jarman. Não se sabe ainda o set, mas ele revela o Nest Plot. Nest Plot ele pode geralmente ser Terablast, mas como ele é Heatwave, aparenta não ser. Parece ser mais o tipo Nest Plot com Heatwave, com Slash, e aí um Roost, Endure, né? O pessoal gosta de Endure também. E aqui a gente já vê uma situação de... Tá muito difícil para o Sasoi sair dessa pressão naturalmente, porque o Mienko ele sempre vai cobrando sem muita entrada do Wingo, ele sempre vai conseguir cobrar com facilidade. Ele vai sempre tirar um Eviolite ali, tirar uma porcentagem de HP muito grande que vai acabar sendo bastante relevante. Pois é. E o Harry ainda tem Terra Open e o Sasori tá com Pokémon a menos. Já. Exatamente. O Terra, quando ele é exaustado primeiro, especialmente nesses formatos ofensivos, né, como Little Cup, Scarlet Violet ou ele acaba sendo uma desvantagem considerável. Onde que o Sasori tem que jogar na desvantagem e com o Terra a menos, né? A gente vê que raramente teve oportunidades do Wingo entrar assim sem represálias, né? Eu acho que o que o Sasori estava buscando aqui era uma maneira do Wingo entrar sem tomar muitas represálias, porque ele poderia causar bastante dano, então ele não queria esse tipo de damage nele. Mas aqui a gente tem uma situação muito preocupante, que é o Mienfoo tomando trap. Quando o Mienfoo toma trap, acaba que toda a estrutura do time vai se colapsando, porque é muito fácil trapar Marine. É muito fácil trapar Marine, é muito fácil fazer basicamente qualquer coisa, clicando Thunderbolt ali, um Psyche. A Gotita é bem safe nessa situação. Inclusive, o pessoal que gosta bastante do Little Cup aí pode me educar, porque a Gotita não está banida, porque Shadow Tag, assim, em 2026, pessoal, parece um pouco absurdo. Mas acho que é do formato, né? Aqui a gente vê o Elekid Terablast. O Elekid Terablast Grass, ele é bem forte contra tipo Ground, embora seja tecnologia não tão vista assim. Pelo principal check dos Pokémon elétricos, seus Ground Types, né? Isso é coisa da vida, todo mundo sabe. Um Terablast Grass ali vai servir para surpreender bastante. E além disso, poder derrotar um Diglett ali, um Mudbray. E a gente percebe que foi um jogo bem dominante por parte do Rare. Porque... A gente percebe que foi um jogo bem dominante por parte do Rare, perdão. Porque o Sasori basicamente não teve oportunidade de entrar com um que, na minha visão, era a peça-chave ali. Não teve essas oportunidades de aplicar o dano antes dos recursos deles serem exaustados, né? A gente vê que o Terra foi mais como um Hail Mary ali, uma coisa mais no final, que nem acabou tendo tanto impacto no jogo. Então, well played aí pro Rare, um bom jogo no Euroclub. Ele acabou encontrando bastante com o jogo. Exatamente. Eu me pergunto se esse jogo foi uma questão mais de posicionamento ou se era um jogo que deveria ter sido jogado de maneira mais antecipada, porque a gente vê que teve alguns momentos aqui onde um double para o... Acho que especialmente aqui, acho que um double pro Wingo nesse jogo seria bem interessante. Mas pode ser que o Wingo não tinha dano para matar o Vullaby. Então por isso o Sasori não se sentiu muito confortável clicando diretamente, até porque geralmente o Wingo é Life Orb, né? Então não tem muito esse aspecto. Mas essa parte aqui eu acho que foi um double switch, porque foi bem estranho na minha visão, não foi entrando aqui para o trap de Gothic. Mas vai saber, né? Pro próximo jogo a gente tem um jogo de Ubers. Esse jogo aqui do Donphans, do WSC contra o Ainscrad, grandes jogadores aí de Ubers. WSC nacional, né? O Ainscrad nem tanto. Mas a gente vê aqui
a cara de Ubers, né? Dois Book Offense. A gente tem o de Arceus Ghost com o Groudon. Pode sim. Tem alguma coisa pra falar? Além de ter o clássico Double Coraidon, não precisa mais ter só pelo time. Pois é. O Coraidon ele é bem forte e bem presente em Ubers, então é uma cena comum, né? Inclusive a gente, se eu não me engano, na semana passada a gente viu um replay que era da Double Coraidon também. Aqui a gente tem a estrutura que é basicamente a mesma, não tem nem muito o que comentar. Eternatus, Kyogre, Coraidon, e a diferença que tem entre os Zacian e Ho-Oh e a forma do Arceus. É Ubers, né? Ubers em SV tem essa grande variedade. Aqui a gente vê os dois jogadores clicando o Eternatus, né? Que provavelmente era a melhor opção, tendo em vista que o Kyogre é bem forte de entrar assim naturalmente. O Arceus Fairy também seta Rocks nessa estrutura, então o Eternatus com Toxic vai ser sempre bem forte aqui. Aqui o Kyogre clica Calm Mind no Spikes do Eternatus. Eu acho que isso é um turno bem importante, porque o Kyogre sempre vai conseguir forçar bastante dano com Ice Beam. Não tem ao certo um switch para Ice Beam que aguenta Thunder. Então sempre vai ter que rodar, vai ter um pivot ao redor. Embora tenha o fato de que o Kyogre ser tão valioso pro WSC que ele não vai poder só clicar lateralmente na frente do Kyogre. Porque ele pode estar ameaçando o Specs Thunder ali, uma coisa que não vai ser muito agradável. Aqui o WSC entra uns maus bocados contra o Kyogre, ele acaba tentando pescar uns recoveries aqui, mas ele sempre vai não curando muito. Se não me engano, ele cura de 3 a 4% por turno. Então acaba não sendo tão favorável assim, mas é o que ele consegue fazer nessa situação. Ele pegou um Allural agora. Então ele acabou curando uns 6%. Aqui ele não curou nada, então realmente tem esse... Aqui o Kyogre vai ficar Calm Mind nesse momento. E ele consegue dar Toxic no Kyogre. Foi uma troca valiosa, eu acho. Foi uma troca que valeu a pena, considerando que o Kyogre sempre vai estar ameaçando tudo, basicamente. Aqui vem um Origin Pulse que, sinceramente, eu não achei tão interessante. Por mais que usasse Clown de lá atrás. Eu acho que esse tipo funcionava nessa situação. O Coraidon com Close Combat revela Scarf. Então ele vai ser o speed control desse time. Até porque o Zacian tá aqui com Sword Dance já, né? Então talvez um Double Sword Dance não seja tão interessante nesse tipo de estrutura. Aqui o Groudon vai revelar Rock Helmet contra o Coraidon, que clica 2 moves diferentes, então era bem provável que ele fosse Scale Shot. Se não me engano, revela que ele é Scale Shot porque o Coraidon Flame Charge ele não vai rodar, é o Flare Blitz. Então ele sempre vai ser Scale Shot Source Dance. Se eu não me engano, não tenho tanta experiência para falar com certeza, mas eu acho que é isso. Aqui a gente vê bastante pressão por parte do WSG, já chegou numa situação favorável. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui uns turnos atrás. Eu gostaria de ver exatamente quando isso aconteceu, porque o Kyogre ele entrou livre muito fácil. Porque aqui ele foi pra Coraidon no Kyogre clicar na Ice Beam. Teve uma situação não muito favorável, de fato. Talvez... É que não tinha um switch ideal pro Kyogre. Então só colocar o Kyogre ali antes, no turno anterior contra o Ho-Oh. Aqui que eu acho que talvez fosse interessante um Arceus Fada. Aqui eu acho que talvez por parte do Ansclad fosse mais interessante um Arceus Fada. Porque o Ho-Oh, ele
sempre vai entrar aqui e vai chamar o Kyogre, ele não vai ter muito o que fazer, né? Ele vai clicar um Brave Bird, mas não vai ser tipo suficiente pra ameaçar. Como ele é defensivo, ele vai ter que sair. E aqui é um 50-50 pra ver se ele acerta. Quer dizer, eu não creio que não seja um 50-50 verdadeiro, porque eu acho que clicar esse Beam teve mais raciocínio por parte da WSI do que só vou clicar um move ou vou clicar outro. Eu acho que isso aqui teve mais pensamento do que isso envolvido nessa play. Mas dá pra dizer de maneira rústica, assim, que é um 50-50 entre Ice Beam Origin Pulse e o Ice Cloud foi pra Koraidon tomando Ice Beam, o que permite com que ele morra pra Luke. É um jogo bem jogado por parte da WS, sinceramente. Aí que nessa situação a gente já vê ele em maus bocados demais. O Ice Cloud no caso, porque ele vai permitir que um Koraidon Scarf entre, que dá aí essa leniência pro Double Switch, né? Depois disso, ele meio que não tem incentivo para não clicar Origin Pulse, então ele sempre vai clicar Origin Pulse aí para causar bastante dano. O Kyogre aqui sendo utilizado ao seu 120% do seu potencial, né? Pelo WS, um bom Kyogre. Aqui a gente vem o Eternatus ameaçando Toxic no Arceus. Interessante, esse Arceus ele não era Rocks, então dá pra dizer aí por que ele não entrou antes. Que ele não gostaria tanto de tomar esse... Como é que é o nome? Esse Toxic. Ou até o Chip, porque ele é Calm Mind. E a gente vê um Double pra Zacian na chuva. Um muito bom Double, inclusive. Aqui o Ice Cloud tá numa situação muito desconfortável, porque, se eu não me engano, eu não sei se esse é aquele set de Iron Defense Calm Mind do Arceus Fada, sendo muito sincero. Eu não sei te dizer, mas se o Ice Cloud tá tentando fazer alguma coisa aqui, é pegar tipo damage de Toxic Spikes pra habilitar o Arceus Fada. E como ele ainda tem Terra, né? Ele vai poder usar contra os Zacian. É aquele set de Iron Defense mesmo. Então ele vai poder usar contra os Zacian. E ele sempre vai ter essa habilidade aí de tentar virar o jogo. Aqui virou uma competição de Calm Mind. O Arceus virou Poison. É uma pena que ele não tenha virado Poison antes do Toxic Spikes entrar, né? Não foi... Acabou sendo um posicionamento não tão afortunado por parte do Arceus, que deixa ele atrás na guerra de Calm Mind, né? Mas pelo Arceus Fada estar usando o Judgment do tipo Fada, ele não vai dar tanto dano assim no Arceus Ghost. Mas o Arceus Ghost, por sua vez, vai dar um dano considerável, vai dar um dano de 40% aí mais ou menos, justamente porque ele é neutro, ao invés de resistir o Judgment. Aqui a gente tem uns turnos bem tranquilos, só uma competição de Arceus, até que o Judgment crita no turno 59, com 0 recovers e 4 recovers aqui. Caramba, o Judgment critando aqui talvez tenha sido importante. Talvez o Judgment tenha sido... Uma partida que estava completamente dominada, teve um resultado que acabou surpreendendo também. Pois é. Eu não esperava que fosse tão próxima daquela posição, até porque o WS estava com a lead de 4 Pokémon. Mas o Terrafire no Arceus foi bem importante. Eu acho que ele inclusive ganhava nessa posição se ele não tomasse aqui. Eu não sei dizer ao certo, mas ele ganhava. O Koraidon como terceiro escarpão, praticamente não daria dano e já se ainda tendo bem que o Wolf é resistido, ficaria não teria dúvida de ganhar isso, a não ser com crítico. Foi o que conseguiu.
Pois é. Já que por causa do código ali você também não conseguiria dar altos tal. Isso é bem interessante, até porque o Ice não tinha pressão para gastar Judgment. Então ele poderia suplicar Iron Defense. Deixaria menos provável ainda de ganhar no possível Corridon. Então é uma pena que isso aconteceu. Acabou que o Ice ele estava na situação certa para recuperar, só que é um sweeper de não tomar crítico, né? O famoso Crit Not. Então, quando você pega um Pokémon como esse, você meio que tá esperando essa possibilidade. É uma possibilidade real. Não deixa de ser um pouco de azar, mas acontece. Pois é, foi um bom posicionamento por parte do Ice pra mim. Agora, indo pro próximo replay, por sua vez, um do time do Absols, o jogador Silent Worlds. Em Overuse disse que vai ser um jogo um pouquinho mais longo, creio eu, que é um jogo de Style contra Book Offense. O Silent Worlds, grande player, né? É no Souza Gamer também. Esse é outro dos nossos players que falam português, né? Então vamos ver como o pessoal vai sair. Só deixando claro que desde o preview a matchup do Silent Worlds parece extremamente favorável. Esses tipos de times de Hatterene, Samurai Shisui, eles sempre são muito fortes. E isso aqui aconteceu Pegou uma boa coisa. Os dois na Southwest Kyurem. Mas eu não sei se isso aqui era necessário, sinceramente. Mas o problema de ele não ser estilo shot, terceira, estilo 7. Sim. Se ele for pra Blissey também não faz muita coisa. Isso é importante. Porque tem um Goldengo ali, tem tudo ainda. Essa situação tá realmente desconfortável pra mim, Souza. Porque não é como se você pudesse fazer muita coisa. Você não é uma pessoa muito honesta aqui. Tem como ele... A Terena Rock realmente... esse é um jogo bem desafortunado, sendo sincero. Eu acabei não imaginando que ia se desenrolar dessa forma. Mas o Souza caiu contra uma matchup muito complicada. A gente vê aqui a Bliss Shadow Ball. O Among Us, né? Grande Pokémon Among Us. O pessoal não usa mais o Among Us, né? Ele não tem mais Sleep, não tem mais nada, né? Perdeu o Sleep, perdeu tudo na vida. Perdeu tudo. Sobrou mais isso agora. Exatamente, mas tá aí, né? Teve sua participação. Não é uma participação onde ele parece ter feito muita coisa. Ele ficou foul play em um Golden pra dar 25%. Mas tá aí, seu Amons. Pro pessoal que gosta do Amons, ele participou. Sinceramente, não sei comentar muito sobre esse jogo mesmo, pessoal. Eu vi o replay, achei que fosse ser interessante, né? No longo prazo, mas isso aqui tá mais caricato do que qualquer outra coisa, porque o Omissões não parece ter muita chance de gameplay aqui, não. Lembrar que o meu mono perdeu as motos, ele tá nesse jogo. E a Blake tá ainda. Querendo ou não, essas situações dos times extremos, né? Hyper Offense é um pouco menos, porque a Hyper Offense sempre tem essas suas oportunidades para roubar jogos. Mas o Star sempre tem essas matchups pseudo impossíveis. Que eu só não digo impossível porque quando você entra no Pokémon, meio que tudo pode acontecer, né? Você nunca sabe o que seu oponente vai fazer você. Mas essas matchups extremamente desfavoráveis é natural do time. E aqui que a Blissey morreu, acho que não tem mais counterplay. Até porque a Hatterene... Nossa, a Hatterene matou com o Psynoise. Isso aqui me surpreendeu. Isso aqui é uma música. Então. Meu.
Mas galera, não teve muita gameplay aqui não. É uma pena que o Emerson acabou tendo essa escolha desafortunada de time, né? Não sei o que dizer não sobre esse jogo, pra falar a verdade. Mas tá aí, né? O pessoal que gosta de Book Office, eu gosto bastante do Book Office. Tá aí suas vantagens, né? Bem difícil de perder contra Stal. Agora, a gente tem um jogo aqui que eu espero que seja um pouco mais interessante de Stal também. Do Brandon Leon de Sanwoo contra o Casp. Grandes jogadores aí. E aqui de um lado a gente tem o Stal de Bronzong de Mega Altaria contra um time de Book Offense com Hitran, Mega Charizard Y, todas essas coisas que o pessoal gosta. Se bem que esse aqui tá mais para o Offense do que pro Book, mas é um bom time ainda. Ainda é um time bem interessante. Turno 1 a gente vê aqui o Charizard entrando, querendo maximizar seu dano o máximo possível. Ele vem ficando sem influência, sem ter muita counterplay, sem ter muita maneira de lidar com ele, né? Você meio que só toma dano. A Salazzle tá na metade do HP. Brandolin também não se importa muito de tomar toque no Charizard. Sim. Eu creio que como o Charizard ele já não vai tomar muito dano direto aqui nesse jogo, não era um tipo tão relevante. Embora a Rox tenha entrado gratuitamente, e aí você já limite um pouco a entrada imediata do Charizard. Mas vai saber, né? Aqui a gente tem Hitran, mais uma vez entrando. Esse Hitran é Rocks. Se não me engano, o Hitran Rocks, ele costuma usar Taunt também. É o famoso Stealth Rock Taunt F-Power e Magma Storm. Mas pode ser que ele seja aquele Lava Plume também. Eu acho que esse Lava Plume ele não costuma tanto usar Taunt. O único aqui clica Bloom Doom e ele acaba não matando a Tapu Fini e morrendo logo em seguida. Então deixa o like se chorou aí pelo Reunitus. Não tem, né? Outubro, Pois é. Pode ser um Scaff, pode ser um Dove. Eu acho que o Hitran é Z mesmo. Até que você apontou esse negócio do Hitran pro Leftovers, porque eu creio que possa ser um... Como é que é o nome? Um possível Fire 1Z. Ou até o Corkscrew Crash, né? O pessoal gosta de usar. Que é o Stealing 1Z nele. Não pode falar pra mim outra coisa. Eu não sei. Mas deve fazer. Tudo deve ser alguma coisa aí. Vai dar. Aqui a gente vê o Altaria fazendo um pouco de progresso por parte do casco, mas não tá muito favorável não. O Mandibuzz ele não consegue entrar tanto por causa da Tapu Fini. E aqui o Brandolin já vem com um posicionamento inteligente diretamente no Yveltal. Já cria uma situação bem desfavorável. Mas é um stall, assim, um tanto quanto arriscado, né? A gente tem Mandibuzz, a gente tem Salazzle, 2 Pokémon fracos a Rox, então ele conta que ele vai conseguir remover. Nessa situação, se ele não consegue remover, fica muito desfavorável. Aqui o Mandibuzz revela Rock realmente. E o Knockoff não remove o item do Hitran, confirmando mais uma vez que ele é Z-Move. Não se sabe qual ainda, mas ele é algum. Pode ser que ele ganha. Eu não sei se o Charizard ele vai ganhar de imediato, mas ele certamente vai forçar bastante progresso. Agora ele ganhou. Agora definitivamente o Charizard ganhou porque... Ter sacado a Altaria foi bem perto. Eu acho que não tinha muitas opções de fazer naquela posição, porque
Você pode até bronzong e tal, mas você não cumpre muito com isso, né? Beleza. O time de Bandolho acaba exercendo muita pressão. Além do mais milagre, tanto pra quem não tinha destruído o time do Casper desse lugar. Bem, Pois é. O Ivaio claramente sendo range aqui. É um time bem orientado ofensivamente, então acaba que o Star ele não vai ter tantas oportunidades, né, de gameplay. É uma pena porque eu gosto de ver jogos de Star, a gente não teve tantos jogos bons essa semana, embora esse tenha sido um jogo interessante. Aqui desse ponto, o Ivaio ele só vai clicar. O Icicle Crash pode ter errado ali. Eu acho que aqui vale a pena o knockoff. Mas é tipo, o Icicle Crash erra agora ou depois, né? Então, preferiu que errasse agora, se fosse pra perder de alguma maneira. Que eu creio que se o Icicle Crash errasse num turno contra a Mage Buzz depois, talvez fosse menos... Como é que é o nome? Fosse menos pior. Talvez o Mage Buzz não pudesse fazer nada de imediato. Mas como o dano de knockoff ali foi 22%, ele não vai matar o Mage Buzz diretamente para o knockoff. Então, por isso que não foi clicado aqui dessa posição. Mas tá aí, um bom jogo. Infelizmente o time de Stal não conseguiu demonstrar tantas as tecnologias, né? O Bundum acabou ficando meio ofuscado, mas teve gameplay aqui, teve gameplay com certeza. E agora, um jogo mais interessante para ser comentado, que mais uma vez underused. A gente tem aqui um jogo do Paisa contra o Taka. Dois times extremamente similares sendo colocados aqui um contra o outro. A diferença é que um time tem Skinwalker e o outro time não. O outro time tem um Pokémon com Defog. Então a gente vê aqui essa estrutura, o famoso que é o do Flame Orb, e do lado a gente vê Hydreigon. Dois Pokémon bem balance breakers. Só que nessa preview aqui a gente já consegue notar que como o Skarmory tá ali, ele já vai ter um acesso melhor a Spikes, né? Ele pode ser que ele seja Spikes, pode ser que também não, que a Shinkaton só tenha 4 moves e nenhum deles seja Rocks, pode ser, mas aparenta pelas previews serem uns Skarmory Spikes. Isso já coloca um ônus no Talonflame e no Donphan de entrar. Só que colocar um ônus no Talonflame é muito ruim, porque o Conkeldurr, ele... dependendo do set do Talonflame, o Conkeldurr vai sempre ter oportunidade de clicar muitos moves. E clicar moves contra esse time que não tem muita switch pra coverage de Conkeldurr, de Game Punch Knockoff, é muito perigoso. E Conkeldurr é insano nesse jogo, cara. Pois é. Então vamos ver como vai se desenrolar aqui. O Skarmory entrando diretamente e ficando no Hydreigon na spot, eu acho que foi muito interessante. Talvez por essa ideia de tentar pressionar o Hydreigon logo de imediato. O Double Switch pra... Nossa, parece até que é uma jogada muito boa que deu esse Double Switch diretamente pra Shinkaton, porque você pode sim só clicar Moonblast, mas é muito raro que seu oponente vai ficar parado e clicar Fire Blast pra perder o Hydreigon naquele ponto do jogo. Então, vai dar acabando isso. O Slowking revela Weakness Policy. Isso aqui eu não tinha visto, não. Isso aqui foi... Sinceramente, eu não tinha visto, não, mas... Na verdade, eu nunca vi nenhum Slowking fazer isso, né? Revelar Weakness Policy. Mas tá aqui. A única vez que eu vi isso foi em Trick Room, velho. Pois é, numa estruturação meio Book Office é bem diferente. E ele tá colocando trabalho, ele tá matando... Já matou o Shinkaton, deu um tipo interessante do Slowking do pai, isso foi bem inesperado. E aqui outra coisa inesperada é Psynoise no Slowking. A gente não vê tanto Psynoise.
Antigamente tinha mais, mas o pessoal deixou de usar bastante o Psynoise no Slow King. Mas tá aqui sua participação. Aqui o Talonflame revela ser Brave Bird, o que é bem interessante. O Talonflame ser Brave Bird significa que ele ameaça o Conkeldurr, mas por sua vez ele não vai poder ameaçar o Skarmory. Então naturalmente é assim, fazendo aquela situação de Spikes, né? Pois é. E faz até sentido, porque o time do Taka não tem tantas formas assim de gastar com Conkeldurr, né? Pois é. O Conkeldurr acaba entrando com muita facilidade nesse time, então o Brave Bird foi bem posicionado. O Ivaio revela ser Standard, né, o famoso Retribute Swords Dance. E aqui a gente vê o Scald sendo aplicado. Eu não sei se eu gosto muito desse Scald, porque não é como se ele tivesse muitas opções, mas o mesmo tipo aqui, não sei, dá pra você ir direto pra Conkeldurr, eu acho. Pelo que já tava sem item, então o Conkeldurr tá bem ruim. Se ele deve por ter o ataque do Skarmory, então dá Scald pra pescar um banho de cima, uma coisa muito ruim. Pois é, eu entendo essa linha do pescar o Burn, só que eu realmente acho que perder esse momento não foi interessante. Até porque o Skarmory, ele poderia ter sido relevante depois, né? Mas eu entendo essa linha de jogada, eu só não iria por ela pessoalmente. Não que isso signifique muita coisa, né? Mas tá aí. Healing Wish diretamente pro Conkeldurr. Isso aqui é forte. Porque dessa situação aqui a gente ainda tem o Donphan, mas o Donphan não faz nada contra... Caramba, o Conkeldurr é Leftovers. Será que ele é Bulk Up? Não se sabe. Pode ser que ele clique um Bulk Up aqui eventualmente. Mas acho que ele não vai precisar clicar Bulk Up, porque você meio que só aceita. Aqui ele vai clicar Teraghost. E esse Teraghost é extremamente forte. Porque se ele clicar... se fazer mais uma vez e o Scald não dá burn, ele meio que só ganha imediatamente. De fato, o rival era Adamant para matar o Conkeldurr. Eu não sabia que mais 3 não matavam. Isso é interessante sem ser Adamant, mas tá aí, né? O Conkeldurr já tava... É que ele tava full HP, se eu não me engano. O Conkeldurr do Healing. Full HP sem item. É verdade. Como ele tá sem item, não vai ser um dano tão considerável assim. Mas a gente teve aqui um jogo muito bem jogado por parte do Taka. É um split de time que eu pessoalmente acho muito legal. Embora não seja fã de Talonflame, o Slow King Weakness Points aqui definitivamente teve o seu papel, né? Ele enfraqueceu a Tinkaton muito rápido e abriu essa linha de endgame para o Ivaio, que acabou acontecendo. Embora ele precisasse desviar de 2 Scald Burns para essa linha acontecer. Então, a gente pode dizer que teve um grau de sorte, embora seja 49%, né, para desviar dos 2. Sim. Ainda é uma chance desfavorável. Aí você na novidade, acho que ele perde na hora. Eu acho que também. Ele não tem muito o que fazer se ele só toma o burn naquele primeiro dia. Mas é basicamente isso pra esse jogo. Um jogo de Underhill mais interessante pro pessoal que gosta. O Taka, se eu não me engano, é um player do... Qual que era o time oposto de Darts? Eu esqueci o time dele, acho que ele é do Diances. E vamos pro próximo jogo aqui. Outro jogo de Stall. Eu talvez tenha um certo favoritismo por isso. Mas é que Sword Shield ou tem uns Stalls muito legais. E por isso eu gostaria de mostrar esse jogo do Shedinja Stall, né? Um jogo do Dogman de Gozo contra a Irene. O Dogman de Gozo, nosso player nacional aqui, lutando contra esse Stallzão, né, de Shedinja. Bem interessante com o Dragonite. Aqui a gente consegue ver do lado dele um time de Gengar,
também não é o Pokémon mais comum em Sword Shield ou. E também não é o Pokémon mais apropriado para lutar contra Cristal, geralmente. Mas acontece. Sim. Ghost Spam normalmente é com Dragapult e Blacephalon, né? Pois é. Sim. Aqui o Dragonite Kick Specs Flamethrower, ele não mata o Ferrothorn. Então já tem uma interação interessante aqui. E o Dragapult fica Dragon Darts. E dá 20 e dá 50% de dano no Toxapex. Esse Dragapult achou isso bem? Calma aí. Espera um minuto. Esse Dragapult achou esse bem? Isso aqui existe em Sword Shield, pessoal. Eu realmente não sabia. Até porque é um Pokémon que tem o Spec Shadow Ball mais fio de todos os tempos, né? Gratuito. Mas tá aí, né? Aqui a gente tem um Shifu, mais uma vez trocando no Scald com um Pokémon físico, né? Não dá muito certo. O Poltergeist também não dá muito certo. Pex contra... isso aí definitivamente Choice Mini, não acredito nisso. Caramba. Aqui a gente tem de novo o Toxapex segurando o mundo nas costas, dando um chip no Gengar bem importante. E aqui a Bliss, eu acho que ela vai entrando já acertando Rocks. E aí já ficou bem ruim ainda pro Dogman de Gosto. Eu não sei dizer se isso aqui é um problema do time, porque esse time não parece muito equipado pra lutar contra o Star, falando a verdade. Eu acho que Choice Bands Dragapult com Choice Specs Gengar não é o time mais preparado. E o que parece ser um Scarf do Shifu também. Mas não se sabe se essa tecnologia de Hitra anti-Star é extremamente insana. É que Hitra acaba nem adiantando tanto pra nessa geração. Toxapex é usada com Shed Shell. É verdade. Tem essa tecnologia do Shed Shell Toxapex. E o Hitra deu 51% no PEX também. O ruim de estar nessa situação é que você não tem nada que ameace o Shedinho diretamente, né? Porque você vai clicar o quê? Phantom Force no seu Dragapult, não tem muito o que fazer, né? Então... bem desfavorável. E o Hitra revela ser Eruption. Eu não sei se esse 51% de dano é normal no F-Power, não sei se ele é Specs, alguma coisa assim. Mas se for Specs Eruption, parabéns. Scarf? Caramba. Mas... Scarf realmente não... E é isso. Aqui. Aqui a gente vê o Scald tomando Disable do câncer de body antes de causar um burn. Já é acho que é o 5º Scald que é aplicado nessa partida, é o 6º Scald. E ele não deu burn ainda, mas ele tomou Disable do câncer de body do Gengar, então tá aí, né? A Valug Ice Cold Spear tem o seu valor Ice Cold Spear. O Peck sai pra não tomar um chip, até porque ele não precisa desse chip. Provavelmente é pra Garchomp e Dragonite. Pois é. Principalmente por causa do MP. O Ice Cold Spear não está bem importante o suficiente. E também não é como se o Avalug estivesse precisando de espaço de move slot, né? Não é um Pokémon que tem muita coisa a fazer. Ele só fica lá parado, curando a vida, e algumas coisas ele faz de interessante. Tipo esse Ice Cold Spear. Aqui a gente vê o primeiro Scald Burn no Shifu. E já tá ruim pro Dogman de Voz aqui, né? Sinceramente, não tem muito o que dizer. Acho que em nenhum momento ficou bom. Acho que desde o Team Preview tava numa situação bem terrível. E é bem triste que às vezes o Star tem essa natureza de fazer jogos onde não tá bom pra um lado. Desde o Team Preview, a gente já tá vendo isso aqui desde o primeiro jogo, que é tipo, sempre tá muito ruim pra um lado em específico. Às vezes é o Star, às vezes não é o Star, mas nunca tá parelho.
É uma característica aí dos estilos de jogo mais extremos, né? O Hyper Offense e tal. Mas fica a critério, né, das pessoas se elas gostam disso ou não. Aqui o Shadow Ball Critic foi. Shadow Ball Critical Hit foi importante, pode ser que sim. O Shedin já tá aqui fazendo sua participação. Poltergeist para Deathip no Lembrous, muito importante. Esse Poltergeist que já errou, inclusive. Foi clicado 2 vezes, já errou 1. Pessoal que gosta de moves 90%. E aí o que o Tom mencionou, o Shedchan no Toxapex. Então o Hitler Magnum Storm não teve muito esse posicionamento bom nesse jogo. É até bom que ele não trouxe o Hitler Magnum Storm justamente por isso. Esse Hitler deve ser Choice Item, eu acho. É, sim. A gente mencionou que ele é Scarf antes. Por algum motivo bem observado, porque eu não sei porque o Hitler Scarf ele traía nessa estrutura com o Shifu. Tem 4 Pokémon Choice Item aqui, basicamente. Acho que o Shifu deve ser um Protect Pad. É que eu não sei, eu não costumo ver o Shifu Pads com o U-Turn, mas não parece muito irracional, tendo em vista que a outra opção é rodar 4 Pokémon Scarf, então pode ser que seja um Pads. Se esse Hitler fosse normalmente no país, esse Hitler vencia. Esse aqui foi diferente, o Dragonite foi pecado e aqui a DC geralmente não pode não ganhar e o efeito também depende do técnico. Pois é. Justamente por isso, eu não sei se é a escolha mais interessante de move. Aqui vamos ver se ele é o Choice, né? Porque ele pode clicar e o turn gratuito. De fato, ele não é Choice. Então parece ser um Pads. Só que ele veio no U-Turn esperando um Double Switch, né? Ele não tem muito o que fazer. Ele fez isso de novo. Na verdade, esse aqui é só um saque pro Shifu mesmo, porque não é como se o Shifu tivesse mais momentos pra se posicionar bem. E aqui o Shadinha já com o Shadow Sneak, ele meio que só vai matar todo mundo, então é isso aí, né? Sucker Punch? Tá aí, né? Dragon Punch Choice Band realmente tem essa inteligência, essa tecnologia de usar Sucker Punch. Mas o Shadinha já não tem pressão nenhuma pra fazer nada, porque, como eu disse, ele vai fazer o quê? Clicar Phantom Force? Aí isso acontece se ele clicar Phantom Force. Então eu realmente não sei qual foi dessa tecnologia aqui do Dragapult, mas não parece muito... Não parece muito boa não, gente, pra falar a verdade. Não achei bom não. Eu acho que o Dogma de Gozo poderia ter escolhido alguma coisa melhor. Sem criticar, né, o julgamento do Peu. Eu tenho certeza que ele teve bons motivos pra escolher o set que escolheu, mas não me parece um bom set. Apenas expectando aqui. Aqui a gente vê mais uma vez o Shadinho entrando para clicar Shadow Sneak. E aqui não tem muito o que fazer, tipo, só você vai sacando os Pokémon, o Shadinho já entra, clica Sneak. É um jogo assim muito difícil de você só perder. E agora não tem muito o que fazer mesmo, porque não tem nada que tá ameaçando o Sneak diretamente. Talvez esse Earthquake dê bastante dano. Será que seria interessante jogar aqui pelo Earthquake Crit? Não se sabe. Nem precisa, né? Na realidade que nem precisa, porque o Gengar ele acaba não entrando muito bem aqui. Eu acho que o correto aqui seria sacar o Pex para posicionar essa Blissey melhor. Mas não importa muito, porque é um jogo que dá pra ganhar de tantas maneiras agora.
com o time tão enfraquecido, né? Aí saca o Pex, entra e acabou assim. Aí tem aqui mais um desses jogos aí de Sword Shield U. A Irene do time dos... Não vou lembrar, pessoal, acho que é Tox Tristes. Não vou lembrar o time agora, mas é isso aí. Sim, tá. E por último, a gente tem esse time aqui, esse jogo aqui do Kafka contra o Reds. Outro jogo de Ubers. Uber sempre é um formato interessante de acompanhar, como mencionado anteriormente. E dessa vez a gente tem aqui um Arceus Electric, pessoal. Então, só que infelizmente ele caiu justamente contra o Arceus Ground, né? Então não tem... Tudo bem que geralmente não vai faltar Ground Types quando você está jogando em Ubers, mas é uma pena que isso tenha acontecido tão diretamente. Mas dá pra ver como é que ele vai se sair. Esse time do Call of Kafka é um offense, um hyper offense bem típico, com Arceus Ground, provavelmente Dragon Dance. Mas eu creio que possa ser Calm Mind também, tendo em vista que tem muito atacante físico aqui. Mas eu diria, primeiramente, olhando assim, que é Dragon Dance com o Necrozma Story de Power. E do lado do Racing a gente tem um Book Offense de Hatterene. Uma das outras faces aí do metagame, né? Coraidon entra com o skill swap, prevendo a Hatterene, né? No U-turn de um Scarf Coraidon possível. Mas o Reds foi clicando logo Skill Shot, né? Porque ele se sentiu no momento de fazer isso, né? Eu não sei, pra falar a verdade, por que ele fez isso, mas foi uma boa reach. O Arceus revela Will-O-Wisp, um Necrozma Lumberry Dragon Dance. Já vem ameaçando aqui com o Photon Geyser, o Arceus Electric. Sunsteel Strike, causando muito dano no Chinlu. Puxando o Coraidon, que não é ideal nessa situação pro Reds. O range que puxa o Coraidon. Mas é o que dá pra fazer, né? O Skill Shot erra. O Skill Shot foi clicado em uma Hatterene. Então é uma pena que isso aconteceu aqui, porque isso ia ser muito importante depois. Nuzzle, o Reds, ele tá fazendo plays bem corajosos. Ele tá ficando em frente de Pokémon que podem mover. Seta Hazards é gameplay que... jogando no limite, né? Sempre interessante ver esse tipo de gameplay. E aqui a gente vem usar sem Close Combat, não dando muito dano no Arceus, indicando que ele é bulk, né? Provavelmente com não muito speed, porque 52% de um Close Combat mais 3 é muito investimento em bulk. Não é só Max HP, não. O Eternatus Meteor Beam entra aqui pra forçar chip no Chinlu e também ameaçar o Ho-Oh pra fora, né? Se bem que não. Deixa eu ver. Entrou no Arceus, perdão pessoal, eu déficit de atenção mesmo. Mas o Arceus Dragon Dance, como foi mencionado, então são realmente 4 Pokémon físicos e um especial apenas com o Eternatus. É um estilo interessante de Hyper Offense, né? Que tenta usar esse conceito da sobrecarga ofensiva para fazer com que seu oponente não tenha tantos checks. E o Eternatus, ele acaba entrando ali no mid-game para enfraquecer os Pokémon que são maus físicas, junto com as outras maus físicas, e aí outro acaba sweepando eventualmente. O Skill Shot por parte do Red, isso aqui é muito triste que ele tenha errado, porque sinceramente isso aqui deixava ele num lead bem insano, mas o Kafka errou o Skill Shot antes, então fica aí, né? Cai no olho por olho. Aqui é uma situação onde eu acho bem... na real o Kafka ganhou aqui. O momento que ele ganhou foi quando o Coraidon perdeu, de fato. Porque se você olha aqui, não tem nada que não leve ao Eternatus ser morto e
Necrozma só matando imediatamente, sabe? Ah não, caiu o Grayscarf. Mas mesmo assim tem Coraida, né? Então não tem. Mesma situação. Mesma situação, só que com turnos um pouco mais complexos. Ainda mais por ser Flame Charge, né? Porque aí ele vai ultrapassar Scarf sempre. Ele não ultrapassa Scarf sempre? Ou ele não matava? Vai saber, né, pessoal? Vai saber. Eu acharia que ele matava. Até porque isso aqui é tipo pra ser low kick, né? Mas nunca se sabe. Bom, foram esses jogos que a gente tinha pra trazer hoje. Eu gostaria de agradecer a participação aí do Minatex, né? Que você deu aí um pouco do seu tempo pra comentar aqui uns jogos. Meus agradecimentos. Eu te agradeço por ter dado essa chance de participar. Obrigado. É isso aí. Seguinte. Qualquer coisa, abrindo aí para futuras participações. E diz aí, Nateb, se você tem alguma coisa que você quer comentar sobre a PTPL no geral, sobre os jogos de hoje, só um momento para falar livre. O que você tá achando aí do torneio? A gente fez esse vídeo um pouquinho atrasado, depois do final da Week 3 já, né? Então a gente tá encaminhando para a quarta semana. Quero saber o que você tá achando, né? O seu momento para falar sobre a PTPL no geral. No geral, tá sendo bastante divertido. Todas as antigas PTPL, tá tendo seus momentos de entretenimento, ainda mais como a Halt do Belete, que, enfim, gerou muito movimento no chat, algo bastante surpreendente. Eu tenho, quero que, pelo amor de Deus, que eles comecem a vencer e eu não tô ajudando isso. E, enfim, o PTPL esse ano, né, aparentemente tá bem mais disputado. Estamos na Week 4 e muitos dos times estão com 3 e 2 pontos, não tem nem 4, tem. Então, provavelmente já até o semana tem uma bastante disputa pelas vagas. E eu estou muito ansioso. Meu sonho seria estar no aqui pelo quarto lugar, seria magnífico. Mas acho difícil, mas com muita fé, talvez. É isso aí. Agradecendo novamente pela participação e a participação do Heitor também, né? Que fez alguns comentários aqui. Como você deu um pouquinho do seu tempo. E é isso, pessoal. Boa noite e até o próximo vídeo.